vai saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, bom sábado, né? Que Deus abençoe esse sábado, que seja de portas abertas, de boas notícias, de milagres para os que creem. Eu sou o Bispo Formigoni e estamos aqui mais uma vez lhe convidando para juntos orarmos, para Deus abençoar esse dia com proteção, com portas abertas, com saúde, com as promessas dele se materializando na sua vida. Independente de religião ou de placa de igreja, porque o nosso Deus é muito maior que religião, é muito maior que placa de igreja, nós vamos juntos unir a nossa fé em oração. Você pode preparar um copo com água ou uma caneca com água, né? Eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água consagrada, energizada pelo poder de Deus, ela vai simbolizar essa luz que dissipa as trevas, que quebra os grilhões do inferno. Você pode escrever aqui o seu nome para oração, não custa, é só escrever o nome de um familiar ou a área da sua vida que você precisa de intervenção, que você precisa de socorro, que você precisa de ajuda, bem como se inscrever no canal, porque nós oramos todos os dias pelos inscritos no canal. Só de você estar inscrito no canal, você recebe uma cobertura de orações, você recebe força, você recebe proteção, você recebe paz. A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari, quase em frente ao Colégio Augustinho. Mas quando nós lhe chamamos para vir à igreja, não é para você mudar de religião, placa de igreja, nada disso. É para você mudar de vida, é para você mudar de condição. O nosso culto que temos aos domingos também é transmitido online, transmitido aqui por esse canal, para as pessoas que moram em outro país, em outro estado, cidade distante, que geograficamente não dá para vir aqui, mas elas fazem da sua casa uma extensão da igreja, Hospital da Alma, e assim estão sendo abençoadas. Você pode fazer o mesmo, você pode ser membro virtual, fazer aí da sua casa uma extensão da igreja, e se sujeitando a Deus, você colherá os frutos da palavra, da promessa. É só permanecer e se sujeitar a Deus. Nós vamos já realizar essa nossa oração, e nesse momento vamos pedir a Deus para nos guardar, nos blindar, nos proteger, para abençoar esse dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e não seremos atingidos, porque Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege, tá bom? Se possível, feche os olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, que privilégio, meu Pai, é poder iniciar o dia apresentando ao Senhor as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Que prazer, meu Pai, é saber que o Senhor nos escolheu no meio de bilhões de pessoas, e aqui estamos rendidos a Ti, porque reconhecemos a Tua soberania. Só o Senhor é digno de ser louvado, adorado, exaltado. Então que a Tua misericórdia nos alcance, que neste momento, meu Pai, o Senhor possa tocar nessas pessoas que se encontram aflitas, desesperançadas, angustiadas, com problemas 1000,
pessoas que estão desenganadas pela medicina, mas nós sabemos que um toque agora do teu poder cura, um toque agora acaba com a dor, acaba com a aflição, um toque do teu poder levanta o caído, fortalece o fraco. Ó, meu Senhor, faça uma limpeza espiritual desde o alto da cabeça à planta dos pés dessas pessoas, que aconteça agora o livramento, a libertação. Eu ordeno que, se há um mal imperando, agindo, em o nome de Jesus, que este mal saia agora e que a tua luz resplandeça na vida dessas pessoas. Abençoa, meu Pai, os inscritos no canal. Abençoa os nomes, as pessoas que têm aqui os nomes para oração. Toca em cada uma dessas pessoas. Proteja, salva, transforma, meu Pai. Abençoa, meu Deus, essa família, essas crianças. Proteja as crianças. Proteja esse pai, essa pessoa que vai trabalhar daqui a pouco, ou que está já no caminho, ou que já está no trabalho. Abençoa os trabalhadores. Abençoa os teus servos. Aqueles que vêm semeando nessa obra, que eles possam colher a 100, a 60, a 30 por um, meu Pai. Ó, meu Senhor, nós nos rendemos a Ti. Nós nos entregamos ao Senhor, meu Pai. E precisamos e queremos que a Tua misericórdia nos alcance a cada dia. Que o Teu poder nos transforme. Abençoa todos que participam dessa oração. Que esse dia seja um dia abençoado. Que esse sábado seja uma bênção. Que essa pessoa tenha forças para permanecer Te seguindo e Te servindo. Permanecer Te honrando, meu Pai. Pois entregamos tudo nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí onde você está, respire fundo. E pela fé você está respirando a paz. Respirando a força de Deus. A presença de Deus. E se você crê, diga: eu estou abençoado. A minha casa está abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no sobrenatural. Se tinha uma dor, procura aí. Aperta, mexe, anda, faz o que você não podia fazer. Receba a luz de Deus. Receba a força de Deus. Nós vamos deixar aqui para você as nossas redes sociais, para você acompanhar o nosso trabalho. Aí no Instagram, enfim. E tem também o nosso WhatsApp. Você manda um oizinho aí. A minha esposa que responde. Aí você diz assim: eu quero receber os links das reuniões. E aí toda vez que a gente estiver aqui ao vivo, ela vai mandar o link aí para você. Mas aí você tem que salvar também nos seus contatos, tá? O nosso número, senão você não consegue receber. O nosso WhatsApp, eu vou colocar aí. Você já manda agora um oizinho aí para você não esquecer. Aí fala aí: eu quero receber os links das reuniões, tá? Eu vou deixar aqui uma sugestão de pregação para você. Se você puder ficar mais um pouco e ouvir, só vai lhe abençoar. Quanto mais forte você está espiritualmente, mais você ganha imunidade contra o mal. Quando você está fraco espiritualmente, qualquer ventinho te derruba. Qualquer gripezinha te derruba, não é? Então, se você puder ficar, você vai ouvir e vai só se fortalecer em Deus. Que Deus abençoe esse sábado, que Deus abençoe a sua casa. Lembrando que nesse domingo, 8 da manhã, estaremos buscando a Deus, fazendo uma oração especial pelos pais e participando da Santa Ceia nesse domingo, nos assentando à mesa com o nosso Pai, com o nosso Deus. Quem é membro virtual, você vai preparar um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. E aí você vai participar conosco. Você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, você vem presencialmente se assentar à mesa com Deus. Que Deus abençoe a todos, bom sábado, bom dia. Essa passagem que fala aí em 1 Samuel 30 sobre esse título que diz: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. E Ziclag naturalmente era a cidade de Davi. Aí você vai entender que depois de um dia de trabalho,
depois de um dia cansativo de trabalho, de uma jornada de trabalho, o que você mais quer, o que você mais deseja, é voltar para casa, ter paz, descansar, encontrar a sua família. Mas não foi isso que aconteceu aqui com Davi e os seus soldados. A Bíblia diz que eles, voltando da guerra, voltando da batalha, eles se depararam com a sua cidade queimada, destruída, os seus familiares e os seus bens foram sequestrados pelos amalequitas, pelo exército inimigo, e diante daquele cenário, a Bíblia diz que eles se desesperaram, que eles choraram amargamente, até não ter mais forças de chorar, devido à situação que eles encontraram a sua família, que eles encontraram a sua casa. Aliás, nem encontraram a sua família, porque as mulheres foram levadas, os filhos foram levados, os bens foram levados, e eles então se desesperaram. Os soldados, como se não bastasse ter perdido também tudo, a Bíblia diz que eles queriam apedrejar Davi. Você sabe por quê? Porque diante de uma adversidade, diante de um fracasso, nós queremos achar um bode expiatório. Diante de um fracasso, nós queremos culpar alguém, responsabilizar alguém por esse fracasso ou por tal fracasso. Então, os homens que queriam apedrejar Davi não entenderam que Davi estava também na mesma situação que eles. Davi também teve os seus bens roubados, Davi também teve a sua família destruída. Estavam todos no mesmo barco, estavam todos na mesma situação. Então você, eu, nós temos que parar de culpar alguém pelos nossos fracassos. Eu sou responsável pelo meu fracasso e eu sou responsável pela minha vitória. É muito fácil a gente querer levantar a bandeira da vitória e sair falando para todo mundo: eu venci, eu conquistei, eu alcancei, eu tive, Deus me deu. Mas e na hora do fracasso? A gente não assume. Na hora do problema, na hora da adversidade, na hora da dificuldade, é comum a gente realmente fazer como esses homens aqui fizeram, colocando a culpa em alguém e não assumindo também as suas fraquezas. Aí você entende que Deus, Ele se agrada mais do grito, do desesperado, do aflito, do que do silêncio do hipócrita. Aquele que assume, aquele que diz: olha, é isso aí. Aconteceu, eu errei, eu perdi a minha família aqui, perdi os meus bens, aconteceu o que aconteceu, minha casa está queimada, minha família está destruída, minha vida está destruída. O que eu tenho que fazer agora? Porque a destruição já está, não adianta ficar chorando. Ficar chorando, o chorar, não tem problema você chorar. O problema é você continuar chorando. Não tem problema você receber uma notícia negativa. O médico disse: você só tem algumas horas de vida, e você na hora chorar. O problema é você continuar chorando. O problema não é você chorar diante da situação, é você continuar chorando, é você continuar prostrado, é você continuar caído, ou se vitimizando, esperando que Deus venha sentir pena, esperando que Deus venha ter dó para te socorrer. Aí a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Nesse primeiro parágrafo aí, no versículo, que vai dar o versículo 6, diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Chegou uma hora que não adiantou Davi ficar chorando. Chegou uma hora que não adiantou Davi ficar se vitimizando. Mas aí, no versículo 8 em diante, diz: então consultou Davi ao Senhor. Davi foi falar com quem resolve. Davi foi falar com quem pode mudar a situação, com quem poderia mudar a situação. Quando ele se reanima, ele vai falar com quem resolve. Aí ele pergunta para Deus: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Porque Davi só queria saber o seguinte: eu devo perseguir os meus inimigos? Se eu perseguir
eu vou alcançar? Porque se eu alcançar, deixa comigo. Eu quero saber o seguinte, eu fico aqui chorando o leite que derramou, ou eu vou perseguir os meus inimigos? Eu vou buscar aquilo que eu perdi, recuperar o que eu perdi. E Deus responde para Davi, respondendo para a gente também hoje o seguinte: respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Deus falou para Davi, pode ir que você vai recuperar tudo. E Davi sai à procura dos seus inimigos com 600 homens. Mas no meio do caminho, 200 ficaram para trás porque estavam cansados. E às vezes isso acontece com a gente também. Tem pessoas que ela chegou na igreja e ela começou essa sua caminhada, ela começou essa sua luta, ela começou a sua busca a Deus, e em busca, e buscando a Deus, buscando as promessas, mas no meio do caminho ela acaba se cansando, no meio do caminho ela acaba desistindo, no meio do caminho ela se deixa vencer pelo cansaço, ela se deixa vencer pelo tempo, ela se deixa vencer pela situação, porque não mudou até agora, ela acha que não vai mudar, porque não recebeu até agora, ela acha que não vai receber. E aí eu pergunto, de que grupo nós queremos pertencer? Dos 400 que mesmo cansados, porque eles também estavam cansados, mas continuaram a perseguição, passaram o rio e continuaram a perseguição? Ou nós queremos fazer parte dos 200 que ficaram no meio do caminho, que ficaram para trás? Porque é muito fácil a gente levantar a mão e falar, eu quero fazer parte dos 400 que foram até o fim. Eu quero fazer parte dos 400 que não se deixaram vencer pelo cansaço. Mas às vezes o falar não quer dizer que nós vamos fazer. E muitos já estão ficando para trás. E muitos já estão parando no meio do caminho. Já estão cansados. E porque estão cansados espiritualmente, já parou de devolver o dízimo, já parou de orar como orava, parou de vir à igreja na frequência que vinha, parou de fazer voto na frequência que fazia, porque já estão se cansando nessa sua caminhada da fé. Ela já parou na metade do caminho, e já não é mais aquela pessoa aguerrida, aquela pessoa desprovida de dúvida, já não é mais aquela pessoa determinada, já não é mais aquela pessoa ousada, corajosa. Pelo contrário, as mínimas coisas estão fazendo você desanimar, estão fazendo você olhar para o vento, fazendo você olhar para o tamanho das ondas, já estão fazendo você tirar a sua visão do Senhor Jesus, do altar de Deus, e você, preso às situações ou circunstâncias, você já não está mais imprimindo a mesma força que você estava no início. Mas Davi continua com seus 400 homens, mesmo cansados, mas eles estão determinados a recuperar o que perderam. Eles estão determinados a reconstruir aquilo que foi destruído, a recuperar aquilo que um dia estava nas mãos deles e agora não estava mais. E às vezes é isso que acontece. Você, mesmo buscando a Deus, mesmo vindo na igreja, mesmo crendo em Deus, você se depara com um cenário desse: sua família queimada, destruída, sua vida em alguma área ou em várias, num estalar de dedos, tudo foi devastado, tudo foi destruído. E se você ficar chorando e perguntando por que isso, como que foi, por que Deus permitiu, o que aconteceu, e ficar achando ou tentando achar um culpado, você não vai conseguir nunca se reerguer. Você não vai conseguir nunca se levantar. Mas se nesse momento você consultar a Deus
Ele vai dizer para você, se levanta. Ele vai dizer para você, continua a sua caminhada. Continua lutando. Não coloca ponto final na sua história, não. Continua fazendo com que a palavra de Deus se cumpra através das suas decisões, através das suas escolhas. E no meio do caminho, Davi encontrou um soldado ferido dos amalequitas e disse para ele, eu não te mato se você me levar até os inimigos que roubaram tudo da minha família, da minha casa, da minha cidade. E a Bíblia diz, dizendo aí no versículo 16 em diante, diz, e descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Quando Davi chegou, que olhou no vale, os inimigos estavam fazendo festa com tudo o que tinha roubado, levado de Davi. Às vezes é isso que está acontecendo. O diabo está fazendo uma festa na sua saúde. Está deitando e rolando. Você vivendo à base de remédios. É remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para comer, é remédio para parar de comer. Às vezes, o diabo está fazendo uma festa na sua vida financeira, que você trabalha para caramba, dorme tarde, acorda cedo, mas você não consegue prosperar, ou o pouquinho que prospera some, desaparece. Inclusive, amanhã, que é feriado, nós vamos fazer aqui uma reunião 9 da manhã, especial às 9 da manhã, onde vamos proclamar a sua independência financeira. Não falte amanhã, 9 da manhã, a não ser que você tenha que trabalhar. Aí você vem 18 horas, mas por ser feriado, 9 da manhã nós vamos dar o grito da independência financeira. Amém? O diabo fazendo uma festa na sua vida espiritual. Você antes era aquela pessoa que tinha uma fé solidificada, mas agora você nem orar consegue orar. Você nem crê em Deus, você está conseguindo crer. Porque você está olhando para a situação ou para a circunstância, mas você não consegue enxergar o que Deus quer fazer lá na frente. Você só está vivendo o presente, você não consegue enxergar o futuro. Você não consegue entender que o plano de Deus não pode ser frustrado. Você não consegue entender que Deus, Ele tira esse pobre do pó, do monturo, e faz ele se assentar ao lado dos príncipes. Então, para eu estar ao lado dos príncipes, antes eu passei pelo monturo, eu passei no pó, e se eu estou no pó hoje, eu tenho que crer que Deus vai fazer com que a palavra dele se cumpra. O diabo vem fazendo uma festa em que área da sua vida? Vícios dentro de casa. O diabo vem fazendo uma festa na sua vida, de que maneira? E só tem uma pessoa que pode acabar com a festa do diabo. Quem é? Quem? Eu não vi. Não é Deus. Ah, você. É você que decide. Ou eu continuo permitindo o diabo fazer uma festa na minha vida, ou eu acabo com a festinha dele. Ou eu acabo com a gracinha dele através da minha fé em Deus, através da minha obediência a Deus, através da minha comunhão com Deus. A Bíblia diz, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Davi recuperou tudo, não faltou nada, nem pequeno e nem grande. Nada faltou.
Por que nada faltou? Porque Deus disse para ele: persegue os inimigos que você vai alcançar. Aí depois você vê Davi falando, né, nos Salmos, ele dizendo assim: persegui os meus inimigos e os alcancei. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Mas Davi só conseguiu esmagar porque ele perseguiu. Davi só conseguiu destruir os seus inimigos porque ele não se deixou vencer pelo cansaço. Ele não parou no meio do caminho. Você não chegou até aqui para a sua vida ser interrompida no meio do caminho. Você não chegou até aqui para ver a vitória de longe e não alcançá-la. Se você perdeu, o que você perdeu, você vai recuperar. Se você nunca teve, nunca perdeu, porque nunca teve, você terá. É só você perseguir o que você quer. É só você insistir, é só você perseverar. Mas deu errado ontem, anteontem, mês passado, ano passado. Mas se eu continuar perseguindo, consultando a Deus, confiando a Deus, vai dar certo. A palavra dele não falha. A promessa dele não falha. Seja honesto, vamos ser francos. Porque estamos aqui em família, você não precisa ter vergonha. Quem aqui, você tem uma área da sua vida, ou mais áreas da sua vida, que está como Ziclag, destruída, arruinada? Seja honesto, levanta a sua mão. Tem vergonha não? E se não está, graças a Deus, e que nunca esteja, e que nunca aconteça com você o que aconteceu com Davi, porque ele estava bem. Ele estava na batalha, ele estava na guerra, mas quando ele chega em casa, está tudo queimado, está tudo destruído. Nem sempre o fato de você estar na guerra, o fato de você estar vivendo na fé, vai impedir que circunstâncias como essa aconteçam. Mas quando acontecer, ou se acontecer, não é para você se desesperar, não é para você ficar jogado numa cama, chorando. Você pode chorar, mas você não pode continuar chorando. Você pode até, na hora, arrancar os seus cabelos, mas você não pode continuar perdido naquela situação. Você se reanima em Deus e você entende que em Deus você vence, que com Deus você muda toda e qualquer situação, que você não pode ficar prostrado. Então nós vamos fazer uma oração agora, que Deus vai fazer com que os inimigos, os problemas que estão fazendo uma festa na sua vida, vai acabar essa festa deles agora. E o que você perdeu, Deus vai te restituir. O que você um dia teve, voltará para as tuas mãos. Você um dia teve saúde, vai voltar saúde para as tuas mãos. Você um dia teve prosperidade, vai voltar prosperidade. Você um dia teve alegria, felicidade familiar, vai voltar a ter alegria, felicidade familiar. Um dia você teve comunhão com Deus, vida com Deus, e você perdeu, então você vai recuperar a sua comunhão com Deus. Você nunca teve nada, a sua vida sempre foi como a cidade de Ziclag, queimada, destruída, arruinada. Então Deus vai restaurar a sua história. Amém? Fiquem todos em pé, por favor. Levanta essa palavra nas suas mãos. Porque aqui, presta atenção, você vai escrever aqui atrás, quando você chegar em casa, tudo que está queimado, destruído, o que perdeu, o que nunca teve. Você vai escrever tudo aquilo que você quer recuperar, que você quer que Deus traga para as tuas mãos de volta. E você, essa semana inteira, você vai orar, vai deixar na cabeceira da sua cama, e você vai orar antes de dormir, dizendo: meu Deus, tudo o que o diabo tirou, tudo o que o diabo arrancou, tudo o que o diabo destruiu, tudo o que o diabo fez, tudo, eu quero tudo de volta na minha mão. Não tem Satanás que vai ficar dançando na minha vida. Não tem Satanás que vai ficar fazendo festa na minha vida. Se eu estou consultando o Senhor, se eu estou servindo o Senhor, se eu estou obedecendo ao Senhor. Amém? Levanta nas suas mãos, fecha os seus olhos e diga assim: diabo, a tua festa acabou. Tudo que você tirou, roubou, tudo que você destruiu na minha vida, toda amarração, maldição, todo fracasso,
existente na minha vida, cai por terra agora. Cai por terra agora, no nome de Jesus. Coloca as mãos na sua cabeça com essa folha na sua cabeça. Fecha os seus olhos, coloca na sua cabeça, faz uma pressão. Pensa em tudo que foi tirado da sua vida. Pensa em tudo que foi arrancado da sua vida. A doença, a saúde foi arrancada, a prosperidade foi tirada, a felicidade, tudo que foi tirado. Os espíritos que estavam fazendo uma festa na vida dessa pessoa, os espíritos que estavam fazendo uma festa na vida dessa pessoa, sejam amarrados agora, sejam queimados agora, sejam destruídos agora. O espírito que estava fazendo uma festa na saúde dela, ela vivendo à base de remédios, ela vivendo doente, desenganada pelos médicos, sai daí. Os espíritos que estavam fazendo uma festa na vida familiar, dentro dessa casa só destruição, filho não fala com pai, pai não fala com filho, um querendo matar o outro dentro de casa. O espírito que estava fazendo uma festa na vida econômica, essa pessoa trabalha, mas nada dá certo, nada vai para frente. O espírito que estava fazendo uma festa na vida espiritual, essa pessoa não conseguia mais orar, ela não conseguia mais ter comunhão com Deus. Todas as festas existentes pelo diabo, cai por terra agora. Seja quebrado agora todos os grilhões do inferno. Diga: diabo, toda maldição da minha vida, da minha família, da minha casa, dos meus caminhos, tira a mão e diga: em nome de Jesus, só. Levante as suas mãos, feche os olhos, receba força, receba poder, receba luz. Deus está aí na tua frente dizendo: eu sou contigo, não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Receba a força de Deus, receba a força que vem do Pai, para você se levantar, para você parar de chorar, parar de murmurar, para você parar de se vitimizar, para você parar de culpar fulano, beltrano. Receba força para você permanecer nessa caminhada, nessa jornada. Fala: meu Deus, dai-me forças e poder, dai-me forças e poder, dai-me forças e poder, meu Pai. Dá-me forças e poder, para que eu possa lutar, para que eu possa lutar e a vitória sempre alcançar. Dai-me forças e poder, dai-me forças e poder, para que eu possa lutar, para que eu possa lutar e a vitória sempre alcançar. Amém. Olha para mim, não senta ainda não. Você vai escrever nessa folha tudo aquilo que você quer resgatar, recuperar. E quem estiver acompanhando depois dessa reunião pela internet vai fazer a mesma coisa. Pega uma folha, escreva tudo que foi tirado, que você quer que Deus venha colocar nas tuas mãos novamente. E você vai preparar uma oferta essa semana que expresse a sua força. Os 200 ficaram para trás, de cansados. Mas você vai preparar uma oferta e vai trazer aqui dentro no domingo que expresse a sua força. Se você tiver fé, força para trazer uma oferta de R$400 para cima, traga, representando os 400 que foram até o fim. Se a sua situação está tão crítica, você vai, e não tem os 400, você traz uma oferta de 100. Se não tem 100, você vai lutar para trazer pelo menos o número que você calça. Eu calço 43 reais, 38 reais, e assim por diante. Se você tem essa fé, essa disposição para trazer essa oferta, para preparar essa oferta, crendo na restituição que Deus vai fazer, pega essa folha, estenda aqui para o altar com as suas mãos e diga assim: meu Deus, a minha oferta expressa a minha força, a minha oferta mostra a minha força, e através dessa oferta eu quero a restauração de tudo
o que foi destruído, no nome de Jesus. Amém? Porque os 200 cansados vão dizer, eu não posso. Os 200 cansados vão dizer, não dá. Eu nem tentei, eu estou dizendo que não vai dar. Mas os 400 estão dizendo, eu vou até o fim. Eu vou dar um jeito. Eu não tenho hoje, mas eu vou dar um jeito. E você vai trazer no domingo, e escrito aqui o que você quer que Deus venha te restituir. Amém? Podem sentar, por favor. Por gentileza. Tem a outra parte da folha. Não acabou não, né? Não tem outra parte da folha? Então vamos meditar nessa outra parte e nós vamos buscar o derramamento do Espírito Santo. Eu acho que eu não vou nem falar disso aqui hoje. Porque o que a gente acabou de ouvir já englobou tudo. Já englobou você restaurar a sua vida espiritual também. Você restaurar a sua comunhão com Deus. Você restaurar a sua vida com Deus, ou não? Posso deixar isso aqui para quarta-feira à noite? 7:30 da noite? Você se importa? Tem gente que está pensando que essa frase aí está errada. Paulo estava vivendo uma crise entre o correto e o bom. Eu quero fazer o correto, mas sou atraído pelo bom. Não está errado, não, está certo. Eu já vou falar hoje logo, vai. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:15 e o 19. Então, por conta disso aqui, que Paulo falou isso aqui, ele estava vivendo uma crise entre o correto e o bom. Para você entender melhor, por que é tão difícil emagrecer? Porque o correto é você comer, é você não comer gordura, é você não comer açúcar. Mas o bom é comer gordura, é comer açúcar. É o que dá prazer. Nós sabemos que temos que fazer o que é correto, mas somos atraídos por aquilo que dá prazer. Somos atraídos por aquilo que é bom, que traz um prazer, ainda que seja momentâneo. Você entra num restaurante e na entrada do restaurante você encontra um carrinho como essa mesa de doces, de sobremesa, de coisas aos olhos saborosas, maravilhosas. E aí você entra no restaurante com fome. Quando você vê esse monte de doce, de coisas maravilhosas, os seus olhos já brilham e a sua vontade de comer um de cada. A sua vontade de comer tudo. Às vezes, você já na entrada do restaurante, você já faz plano. Quando eu terminar de almoçar, eu vou comer aquele pudim, eu vou comer aquele manjar, eu vou comer ou aquele outro. Você já faz um monte de planos. Aí você senta, come eu ia falar baião de dois, mas baião de dois é no Ceará. Você come um frango com quiabo, você come um tropeiro, feijoada, lasanha. Melhor parar de falar de comida, né? E aí, no final do almoço, você já não está mais com aquela vontade toda de comer aquela sobremesa. Você já vai até lá, dá uma olhadinha. Ela continua bonita, ela continua maravilhosa, mas já não dá mais vontade, porque você já está satisfeito. Às vezes você pede um café para terminar o almoço. O pecado continua bonito. O pecado continua saboroso, atraente. Mas se eu estou satisfeito, eu não vou me render ao pecado. Mas quando
não estamos satisfeitos, fortes espiritualmente, podemos ceder àquela sobremesa que é atraente, ao que é bom? Pode acontecer? Pode. Quantos que estão vivendo essa crise como Paulo? Eu quero fazer o que é correto, mas às vezes o bom me atrai. O correto sou eu devolver o meu dízimo, mas o bom é eu ficar com os 10% e não devolver. Por que tem gente que Deus não pode fazer coisas maiores? Ela dá o dízimo de R$500, ela ganha 500, ela dá o dízimo de R$50 todo mês. Se você ganhar 100 mil, você devolveria 10 mil de dízimo? Ah, eu acho que não. Então por isso que Deus não pode te dar 100 mil. Por isso que Deus não pode fazer coisas maiores. Porque na hora dela fazer o que é correto, ela não vai optar pelo correto. Ela vai olhar para o valor dos 10% que daria para comprar isso, para comprar aquilo, e ela não vai considerar a fidelidade a Deus. Você vê que quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas cantavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus chorou. O povo estava cantando e Jesus estava chorando, porque Jesus estava dizendo: essas mesmas pessoas amanhã vão me crucificar. Essas mesmas pessoas que estão cantando, que estão louvando, amanhã são essas que vão me crucificar. Foram essas que disseram para ele na cruz: você não é Deus? Salva-te a ti mesmo. Desce daí, livra-te a ti mesmo. Foram as mesmas pessoas que cantavam com Jesus chegando, que na hora da cruz ou na hora do aperto elas sumiram, elas desapareceram. A gente tem uma tendência extraordinária em apedrejar os outros e nos colocar na condição de santos, ou nos colocar na condição de que somos melhores. E ninguém é melhor que ninguém, só tem um que é perfeito, que é o Senhor Jesus. Todos nós temos falhas. Você pecou ontem? Eu pequei ontem. Até hoje. Você não pecou, não? Porque tem gente que peca no falar. Tem gente que peca no não falar. Se até o comer sem fé é pecado, imagina. Se Deus fosse considerar os nossos erros, está escrito que ninguém subsistiria. Se você fosse Deus, você habitaria dentro de você? Não. Mas Ele é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, que Ele apareceu para Moisés numa sarça, num arbusto seco. Moisés viu aquele arbusto seco em chamas, e a chama não consumia aqueles galhos. Ele disse: irei para lá e verei essa grande maravilha. Deus podia ter aparecido para Moisés numa árvore frondosa, numa oliveira, né? Que representa o Espírito Santo, o azeite. Mas Deus apareceu para ele de uma forma simples, mostrando para ele o seguinte: você pode ser esse arbusto seco, que ninguém dá nada, que ninguém espera nada, mas eu entro em você e faço uma grande maravilha. Deus, ele se revela justamente na vida daquele que ninguém mais esperava nada dele, na vida daquele que ninguém mais esperava que ele pudesse ser ou estar. Você vê que nós falamos na sexta-feira sobre Jó, que quando ele era o maior do Oriente, ele era ovacionado, as maiores festas, tinha amigos, tinha tudo, era o homem mais rico. Quando ele perdeu tudo, menos a fé, menos a confiança em Deus, todos sumiram, todos desapareceram.
Ele disse que até os amigos íntimos, até os amigos que ele amava, apedrejaram ele, condenaram ele. Mas Jó permaneceu fiel. O diabo, quando Deus deu testemunho de Jó para o diabo, porque Deus falou, você tem observado o meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O diabo falou para Deus, mas ele é porque ele tem. Ele é íntegro, reto, temente a Deus, porque ele tem tudo. Tudo ele tem. Em outras palavras, o diabo estava dizendo, ele é porque ele tem. E Deus disse, então toca no que ele tem, que você vai ver quem ele é. Você só conhece uma pessoa quando toca no que ela tem. Você só sabe o que está dentro quando pisa no calo. Que aí o grito solta o que está dentro dela. O grito fala o que está dentro dela. E Deus deixou claro para o diabo, ele não é o que é porque ele tem porque ele é o que é. Toca no que ele tem que você vai ver. E o diabo disse para Deus, se tocar no que ele tem, ele vai blasfemar na tua face. O que o diabo fica esfregando a mão, o que o diabo fica torcendo, é para que na primeira dificuldade que você, eu, ou que nós enfrentarmos, para que você blasfeme contra Deus. O diabo fica torcendo, fica ali, torcendo para você blasfemar, para você duvidar. E quando Jó perde tudo, os 10 filhos morreram num só dia. Os animais num só dia. Toda a sua riqueza, todos os seus bens num só dia. E quando Jó, ele rasga as suas vestes, diante dessas notícias, uma expressão de revolta, de humilhação, ele diz assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto. Deus deu, Deus tomou. Ele não ovacionou o diabo. O diabo estava só esperando ele falar, o diabo fez isso, e etc. O diabo ficou sem graça. O diabo ficou envergonhado, porque nem isso Jó falou. Depois ele foi acometido de tumores malignos da planta dos pés ao alto da cabeça. E no auge da sua dor, chega a sua esposa e diz, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A esposa foi usada pelo diabo para dizer, você não era o tal, você não servia a Deus, você não sacrificava para Deus todo dia, você não honrava a Deus, cadê o seu Deus? Olha o que aconteceu com você, olha o que aconteceu na sua vida, e você ainda conserva a sua integridade, e você ainda diz que ama a Deus, amaldiçoa a Deus e morre. Em outras palavras, a mulher de Jó estava dizendo, se mata, coloca um fim na sua vida. Você não está vendo não que acabou tudo? Você não está vendo que acabaram os filhos, acabaram os bens, acabou sua saúde, acabou tudo? Se mata, coloca um fim na sua história. E Jó vira para ela e diz, tu falas como uma doida. Tu falas como uma doida. Em nenhum momento Jó negou a Deus. Você vê o diabo aparecer no primeiro e no segundo capítulo. Nos outros 40 capítulos de Jó, o diabo não aparece mais. Sabe por quê? Porque Jó não deu crédito ao diabo. Jó não ficou de conversa fiada com o diabo. Jó não ficou confessando sua derrota. Lá no 42, quando ele ora pelos seus amigos, os mesmos que o abandonaram, que desprezaram, antes de orar, ele disse para Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando ele tinha tudo, ele disse que ele conhecia só de ouvir falar. Mas agora que ele passou por todo esse inferno, a experiência que ele teve, pôde falar, ele pôde dizer, os meus olhos agora te veem. E quando ele ora pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus restitui Jó em dobro. Ele já era o mais rico e Deus deu o dobro do que um dia ele teve. Dobro de tudo. E o mesmo número de filhos. Os mesmos 10 filhos. Porque filho você não substitui em dobro. E a Bíblia diz que lá no capítulo 42, que agora que ele foi restituído em dobro, sabe quem aparece? Parentes, familiares e os amigos. Que estavam onde, hein? Por onde andaram, hein? Mas Jó em nenhum momento apontou o dedo e acusou.
Só que agora, numa outra condição. Antes, esses amigos vinham para se beneficiar das festas de Jó, dos negócios de Jó. Agora eles tiveram que trazer dinheiro, uma peça de dinheiro, e está escrito uma peça de ouro, um pendente de ouro. Sabe para quê? Para que eles sacrificassem no altar, através da oração de Jó, através da fidelidade de Jó. Eles tinham que apresentar também sacrifícios ao Deus de Jó. Em outras palavras, vocês querem ser amigo de Jó? Vocês vão ter que fazer o que ele faz para mim. Deus falando. Deus estava dizendo: Jó, tudo isso que você passou, enfrentou, foi para mostrar, primeiro, para o diabo que você é, não porque você tem. Segundo, para pegar todos esses seus amigos e fazer com que eles restaurem a sua vida no altar. Fazer com que eles tenham vida no altar comigo. É o que a teologia diz nesse final do capítulo 42. Então, se você encontrar um Jó pelo caminho, ferido, machucado, acabado, não despreza, porque é bem provável que ele está pertinho de receber o dobro do que um dia ele já teve. Ele está bem pertinho de ser honrado por Deus. Se você está sendo esse Jó, guarde a sua fé. Todo mundo foi embora, todo mundo desapareceu. Os que podiam ajudar jogaram pedras. Guarda o seu coração. Guarda a sua comunhão com Deus. Porque você está pertinho de ser restituído em dobro. Você está pertinho de aumentar a sua comunhão com Deus. A nossa fé não pode estar firmada em ter. A nossa fé não pode estar apoiada em coisas. A fé de Jó não estava apoiada nos seus filhos, porque se tivesse ele tinha morrido junto. A fé de Jó não estava apoiada nas suas riquezas, porque se estivesse ele tinha se matado. Mas a fé de Jó estava apoiada na palavra de Deus. Quando a nossa fé está apoiada na palavra de Deus, nós podemos falar como Jesus falou lá no deserto, que o diabo disse: manda as pedras se transformarem em pães. Jesus estava com fome? Muita fome, 40 dias. Ele estava na condição humana. Mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: aqui no deserto eu estou com fome de pão, eu quero comer pão, mas aqui no deserto eu primeiro tenho que me alimentar da palavra de Deus. Eu tenho que me apegar à palavra, porque se eu me apegar à palavra, não vai faltar pão depois. Mas se eu me apegar a esse pão acaba. E amanhã eu vou precisar de novo, e sem a palavra eu não vou conseguir. Então nós não podemos fundamentar a nossa fé em coisas. Não podemos fundamentar a nossa fé em circunstâncias. Porque olha a circunstância de Jó. Até nos anos da vida Deus deu o dobro. Porque isso tudo aconteceu quando ele tinha 70 anos. Depois disso ele viveu mais 140, totalizando 210 anos. Mas um dia ele morreu de novo. Um dia ele morreu de novo. Um dia ele morreu. Tendo o dobro do que um dia ele teve. Um dia ele morreu. Eu posso morrer hoje. Você pode morrer hoje. E a nossa alma vai para onde? O corpo a gente já sabe que vai para o cemitério, vira pó. Mas e a nossa alma? Sobretudo o que se deve guardar, guarda a sua fé, guarda o seu coração. Guarda a sua comunhão com Deus. Você vê que o que mais aumentou nos últimos anos é essa questão de fake news. A pessoa recebe uma notícia ruim de alguém, ela nem averigua e ela já vai repassando. Ao invés de você tirar o cisco do olho dos outros, olha para o seu. Ao invés de você querer apontar o erro dos outros, olha para as suas falhas. E repara as suas falhas com Deus. Cuide da sua vida com Deus. Ah, mas você viu falar o fulano? Olha, eu não quero nem saber do fulano. É melhor você orar pelo fulano, porque eu já tenho tanta coisa para resolver com Deus.
Eu já tenho tanta coisa para me preocupar, ainda vou querer saber do fulano, do beltrano, do cicrano. Tem coisas, pessoal, que a Bíblia não explica. O dia que você conseguir explicar Deus, você virou Deus. Tem coisas na Bíblia que não tem lógica. Mas não é para a gente entender. Você vê que Paulo, ele foi ao terceiro céu. Ele viu o que ninguém viu. Ele teve a revelação que ninguém teve. E volta do terceiro céu com um espinho na carne que a Bíblia chama de Satanás esbofeteando Paulo. Quem vai entender um troço desse? O homem que viu o que ninguém viu. E Deus diz que para ele não se exoberbecer, permitiu Satanás colocar um espinho na carne dele. E Paulo orou 3 vezes para Deus tirar, e Deus falou assim: não, eu não vou tirar, mas eu aumento a graça. Eu aumento a graça. Então tem coisas que a gente só vai entender quando chegar lá. Então vamos crer mesmo sem entender. Vamos confiar mesmo sem entender nos planos de Deus. Eu sei de uma coisa: a caneta que escreve a nossa história continua na mão dele. O que para você parece o fim, para Deus é o começo. No dia que Moisés não aguentou tanta murmuração do povo, e Moisés falou para Deus que não aguentava, que queria a morte, disse: se for para eu ver a miséria desse povo, mata-me de uma vez. No dia que Moisés pediu a morte, porque não estava aguentando, Deus disse para ele: eu vou tirar da tua unção, do teu espírito, e vou dar para mais 70 que vão te ajudar a orientar o povo. O homem que estava achando que ia morrer, no dia que ele achou que ia morrer, Deus falou: você tem unção para mais 70 ainda. No dia que você está achando que vai morrer, que está tudo acabado, Deus está dizendo: você tem força ainda para ajudar outros, e você nem sabe. No dia que Elias pediu a morte, Deus falou: você vai pegar o azeite e unge 3 no teu lugar. Ele tinha unção para ungir mais 3 no dia que ele queria morrer. Você acha que não tem força, mas Deus está botando uma vírgula aí na sua história para você ser usado por Ele para ainda salvar outras pessoas que estão perdidas. Você só não pode desistir. Você só não pode parar. Judas desistiu. Judas colocou um fim. Se ele esperasse 3 dias, Jesus perdoaria ele. Judas sabia o que era correto, mas fez o que para ele era prazeroso, era bom. Trocou Jesus por 30 moedas de prata, porque o dinheiro era bom. Mas se ele espera 3 dias e pede perdão: Jesus, me perdoa, Jesus ia perdoar. Como perdoou Pedro, como perdoou o filho pródigo, como perdoou Jonas lá no ventre do peixe. Ele é Pai. Amém? Fique em pé, por favor. Nessa oração, você vai confessar a Deus as suas fraquezas. Você vai confessar a Deus as suas falhas, as suas debilidades. Se você está vivendo como Paulo, você vai dizer: eu sei o que é o correto, mas às vezes sou atraído pelo que é bom, mas eu quero estar bem espiritualmente para dizer não para o que é bom e fazer o que é correto. E isso só você tendo intimidade com Deus.